Fala aí, galera, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira, semana de Copa do Brasil. Tem Coritiba e Atlético jogando pela competição. Também vamos destacar aqui alguns assuntos como Carlitos Tevez foi ridicularizado pela imprensa argentina, mas especificamente por uma televisão lá da Argentina, e pede indenização. No Campeonato Carioca da Série B, imagens inacreditáveis. Campo totalmente alagado e o jogo saiu. A gente vai conferir essas imagens daqui a pouquinho. Elaine, e aí, tudo bem? Tudo bem, Crispim. E o Furacão? Furacão tá naquela, né? Vai, não vai, tá complicado. Jobson treinou hoje pela manhã, pode até jogar, né? Pois é, tava vendo hoje. Tá animada, não? Ainda não. Já foi no Irati? Não, eu acho que foi uma reação que mascarou um pouco a situação do time, né? Tem esse detalhe também, né? Fala aí, Percy, e aí? Tudo bom, Crispim, Elaine, amigos em casa? Estamos aí mais uma vez, né? Falar do líder do Campeonato Paranaense aí, caminha passos largos para a conquista do bicampeonato estadual. Estamos um pouquinho preocupados só com a questão do nosso coordenador de futebol, né, Crispim? E aí, vai ou não vai? Rapaz, primeiro assim, difícil falar quando envolve uma questão de dinheiro, né? Ele é um profissional do futebol, nós somos torcedores, né? Conversei com o Ximenes e falei que, lógico, a intenção de nós torcedores é que pela permanência dele, né? O trabalho dele indiscutível à frente da coordenação do futebol do Coritiba, mas tem a questão ali na questão financeira, tem também uma questão que o Ximenes foi muito criticado aqui, até por nós mesmos torcedores, né? E no início do seu trabalho. E ao longo do tempo ele mostrou que o seu trabalho foi sendo bem feito, o ano 2010 é prova inconteste disso, só que ainda existem pessoas na mídia, coxa branca aí, que não se curva, não precisa se curvar, mas reconhecer o trabalho bem feito dele. E eu acho que talvez isso seja o motivo que leve, de repente, ele a aceitar a proposta do Fluminense. Vamos ver, eu espero que não. Fica aí, Ximenes. Continua o teu trabalho. Pois é, muita gente pegou no pé do Ximenes, né? Demais, né, Crispim? Eu acho assim, claro, o momento que ele também chegou, o clube conturbado, a questão política, né, pô, tem tudo isso também. A torcida é passional, ela vê de fora e ela coloca tudo isso no mesmo balaio, né? Não deveria ser assim, a gente tem que entender que a questão política do clube é uma coisa, o Felipe Ximenes ele é um profissional do futebol, né? Ele é um profissional contratado, como é um treinador, como é um jogador. Lógico que o trabalho dele não surtiria efeitos de imediato, até porque o clube estava em polvorosa, né, por todas as situações que o cercavam. Então, assim, mas com o passar do tempo, a conquista do Campeonato Estadual ano passado, a Série B com todas as dificuldades, encontece o trabalho do Felipe Ximenes. Né? Não só dele, lógico, é toda uma diretoria que está fazendo um trabalho adequado no Alto da Glória. E agora que, né, lógico que os outros clubes vão vir para cima de profissionais como ele. Quais profissionais com a mesma categoria do Felipe Ximenes que existem no mercado hoje, né? Talvez o Marco Aurélio Cunha no São Paulo lá e tal, que é um bom diretor de futebol também. É escasso esses profissionais, são escassos. Então, assim, agora a gente está vendo aí como vai ser complicado, de repente, perder o Felipe Ximenes. O Emerson, o problema do Atlético não é o time que é ruim, mas é o Coritiba que está jogando muito. E outra coisa, nós coxas temos que enaltecer o trabalho de Marcelo Oliveira, pois não adianta nada ter um bom time com um comando ruim. Pois é, o Marcelo que também foi muito questionado, né? Muita gente não acreditava. Tanto é que o Ximenes também teve uma grande participação na contratação do Marcelo Oliveira e, daí foi mais um motivo para tomar mais pancada ainda, né? Quando a gente conversava aqui a respeito do novo treinador do Coritiba, eu particularmente falava que o Marcelo Oliveira não era o treinador e não é o treinador dos meus sonhos como torcedor do Coritiba. Mas é inegável o trabalho que ele está fazendo. É inegável. Com o elenco que ele tem na mão, a gente tinha um parâmetro com relação ao Paraná, mas não dá para comparar as duas estruturas. O Paraná nessa bagunça que sempre está se colocando aí, troca time a todo instante. O treinador não tem também como fazer milagre. E no Coritiba, cara, ele pegou um time montadinho, está mantendo a mesma linha de trabalho do próprio Ney Franco e não tem segredo, tá fazendo um ótimo trabalho, sim. Jefferson, que disputa os primeiros lugares, o golfinho cai de volta, sobe, faz uma gracinha e mergulha na segunda de volta. Ele está falando do Coritiba, hein? Olha, amigão, eu vou te falar o seguinte, cara. É claro que você, como torcedor rival, né, tem isso como argumento, mas, meu amigo, os números mostram, cara, e a seriedade do trabalho feito no Alto da Glória. Não vou dizer que o Coritiba nunca mais venha cair para a segunda divisão, isso é possível. São 20 clubes que 4 deles caem, né? Agora vai ser difícil de novo, viu? Vai ser difícil.
E a gente está, como eu já falei aqui no programa, a gente está na crista da onda aí, há mais de 1000 dias sem perder para o Atlético, então não é bem assim também não. Legal. Bom, ontem a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e o detalhe, né? Clássicos na última rodada do primeiro turno, também do segundo turno. Vamos conferir a primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro? Olha só, Santos e Internacional, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Avaí, Fluminense e São Paulo, Ceará e Vasco, América de Minas e Bahia, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, lá em Minas, Coritiba e Atlético de Goiás, o mesmo adversário da Copa do Brasil, né? Neste meio de semana, Figueirense e Cruzeiro, tá certo? Aí a última rodada, né, do primeiro turno, Corinthians e Palmeiras, os clássicos, né? São Paulo e Santos, Internacional e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético de Goiás e América de Minas, aí o clássico Atletiba, Bahia e Ceará, Avaí e Figueirense, Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo. E aí, Percy, foi uma boa isso, não? Crispim, é uma tentativa, né? De se evitar qualquer tipo de acerto aí, uma marmelada, né? Porque daí aquela coisa, meu rival vai ser campeão, então eu vou entregar aqui para o outro que está concorrendo com ele. Né? A gente sabe aí que tem essas amolecidas aí, né, para evitar. Isso acontece mesmo, é inevitável. Agora, imagina o seguinte, né? Nos clássicos aí, às vezes disputando diretamente um título, né? Seria uma final, efetivamente, como nos moldes antigos, só que em pontos corridos. Eu acho que é uma tentativa válida. Vamos ver se vai dar certo na prática. O que você achou, Elaine? Eu gostei também. Eu acho que eu concordo com esse argumento, né? Não vai ter como aí os rivais entregarem o jogo. Isso existe sim no futebol. Legal. O Atlético é o seguinte, treinou hoje pela manhã, o Lucas está fora, o Rafael Santos também está fora, e aí o seguinte, o Gabriel também perdeu a vaga na zaga, o time treinou assim, ó, o Renan, o Cleberson novamente fazendo aquela função ali pela direita, a dupla de zaga, Manuel e Flávio, e o Paulinho pela esquerda, e o meio de campo, Robson, o Paulo Baier, Madison, na frente, Guerron e Nieto. Esse é o time do Atlético para pegar o Paulista. E aí? Gostei do Nieto no time. A maioria dos torcedores do Atlético não concorda ainda, né, com o Nieto como titular. Mas eu acho que o Nieto, apesar de tudo, tem muita sorte, né? Entra, faz gol. Ele geralmente faz gol de cabeça. A gente tem falta desses atacantes no time que cabeceiam bem. Ele é oportunista. Né? Em relação ao Gabriel, o Gabriel é um pouco lento, com certeza. Melhor dar espaço para um zagueiro que seja mais rápido. Lucas saiu do time. Lucas joga Nieto e Guerron na frente. Não, também concordo, Guerron tem velocidade, dribla bem. Eu gosto desse time com o Madison, porque para mim o time do Atlético seria um 10 e Madison e mais 10. Pois é, o Dalton, né, zagueiro de 21 anos, se destacou no Fluminense, estava no Internacional, está fazendo exames médicos lá no Atlético, está acertado o Dalton, né? O Gladson, um goleiro, né, do Náutico, né? Aí o Atlético reclamando, né, nos últimos dias aí, do São Paulo, que sempre vem buscar o jogador, mas parece que ligaram direto também para o goleiro lá no Náutico, e a diretoria do time pernambucano está na bronca. Tudo bem, Jairo Silva? E aí, Crispim? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né, rapaz? E o Robson, possibilidade de algum problema, não? Não, vai jogar, vai jogar. Né? Inclusive treinou hoje entre os titulares. E resta só o nome ser publicado no boletim informativo diário, que a gente acredita que pode acontecer até no final da tarde, né? Então tá. Ele treinou entre os titulares, inclusive o Geninho até mudou o esquema tático, passou um 4-4-2, jogou o Cleberson para aquele lado direito e colocou o Robson ali na cabeça de área, como segundo campo, né, que é a função, a característica dele, né? Mas ele deve jogar, inclusive está viajando agora com a delegação já para a cidade de Jundiaí. E o zagueiro Dalton, como você falava aí, ele realmente já está fazendo os exames médicos, deve concluí-los ainda hoje à tarde, para assinar contrato com o Atlético. Ele foi revelado pelo Fluminense, andou pela seleção brasileira, né? E inclusive disputou o Sul-Americano pela seleção brasileira.
Ele teve uma participação muito boa quando o Fluminense voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom jogador. É o Dalton, né, que chama o nome dele, né? E ele já fez os exames, está fazendo, né? Deve concluir hoje à tarde para assinar o contrato aí com o Atlético e ficar à disposição do técnico Geninho. E hoje ainda o Atlético pode anunciar um lateral direito, viu? O Geninho não deu o nome, mas disse que achou que está bem avançado o contato com esse jogador. Eu fiquei até aqui imaginando que o Belletti ia rescindir o contrato dele com o Fluminense, e no ano passado foi muito especulada a possibilidade do Belletti jogar no Atlético. De repente, quem sabe, né? Pois é. Fica aí em meio a uma especulação. Né? É de Cascavel, aqui perto, né? A família está aqui, ele já queria voltar mesmo para o futebol brasileiro. E se fosse para o Estado ainda era melhor ainda, né? Por isso que eu desconfio que pode haver alguma coisa, mas não foi adiantado nada em termos de nome, pelo menos nesse momento. O que o Geninho disse é que ainda hoje o Atlético deve definir, que já estaria bem avançado aí um contato com o lateral direito, né? E agora fica faltando o goleiro, né, Crispim? Pois é. Porque o Gladson não vem mais, o Náutico não solta o jogador. Ele é um jogador que exerce uma certa liderança lá no Náutico e a diretoria não libera o jogador. O Atlético tentou o Luiz, do São Caetano. Aí acertou tudo, estava certo com os salários. Aí o Valmor viajou junto com o Bolicenho lá para definir a contratação do goleiro do São Caetano por um valor já acertado. Quando chegou lá, aí o São Caetano mudou de ideia e praticamente triplicou a pedida, o Atlético caiu fora. Agora está na busca de um outro goleiro, né? Pois falando do Aranha, do Henrique, né? Não, o Henrique é o atacante, aquele que fugiu do Atlético uma vez. Não, né? o Henrique foi revelado pelo Atlético, aí foi para o São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira. Depois ele, ano passado, estava no Vitória, né? Mas ele é um bom jogador. Só que é o seguinte, veja só, o São Paulo contratou o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano não pode mais disputar o Campeonato Paulista, só vai poder jogar no Brasileiro. Resultado, o Carpegiani vai usar o Henrique. Então, se o Carpegiani liberar o Henrique, para o Atlético vai ser só no Campeonato Brasileiro. Neste momento, está muito complicado, não dá para o Henrique vir, né? Inclusive, o Carpegiani já até utilizou o jogador no último jogo do São Paulo. Então tá bom. Beleza, Jairão. Você viaja quando? Valeu, vamos amanhã cedo, né? Amanhã cedo, né? Jundiaí é Mambari, né? Ah, é? Pertinho? Só dobrar o mapa, estamos aqui perto de São José dos Pinhais. Então tá legal. Um abraço, Jairo. Obrigado. Até amanhã. Legal. E aí, Elaine? O panorama do Atlético é esse? Sobre a contratação do goleiro, Crispim, eu não acho que a gente esteja precisando ainda. O Renan, no último jogo, mostrou que tem condições de ser o titular do Atlético, né? Então, eu acho que o Atlético não tem que correr atrás de goleiro no momento. No momento, a gente precisa de meio de campo, a gente precisa de lateral direita, como ele disse. Se for o Belletti, não concordo muito. Essa coisa de trazer jogador já idade mais avançada, que passou por muitos clubes, que não está num bom momento, que está sendo dispensado, não é legal. A gente precisa de reforços de peso, de nome, e que esteja num momento apresentando um bom futebol. Então tá legal. E aí, Percy, como é que você acompanha isso aí? O Atlético está tentando se ajeitar, né, Crispim? O time ainda não encaixou também esse ano ainda, né? O Sérgio Soares não conseguiu dar um padrão de jogo para o Atlético quando estava aqui. E aí a gente sabe que nos bastidores também estava meio bagunçada a casa lá. O Geninho veio depois da derrota no Atletiba, né, meio que também para dar uma satisfação à torcida. A gente sabia que não era o nome de consenso, né, por parte talvez dos dirigentes, nem também da torcida, porque foi prometido um técnico de mais expressão, não que o Geninho não tem. Mas entendo que ele foi contratado meio que, né, para apagar o incêndio do Atletiba, né, o rescaldo do Atletiba. E agora está tentando se ajeitar aí, né? O Atlético está com um grande problema, né, desde a saída do Neto lá para a Fiorentina lá. E tem que tentar se ajeitar, né? Eu, como bom coxa branca, estou gostando desse momento do Atlético, viu?